O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me comem viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, sentemos um pouquinho. Primeira leitura interessante para nós, que vai falar da conversão de Saulo, que foi pegar carta de autorização para perseguir os cristãos, ou seja, aqueles que seguiam Jesus Cristo, que amavam Jesus e queriam seguir os passos de Jesus e começaram a se multiplicar. E Paulo, um grande estrategista, que era militar, começou a perseguir os cristãos até que ele tem esse encontro com o Senhor, que o faz cair do cavalo, e a partir dessa experiência ele encontra Jesus, ele encontra a verdade. E o evangelho de hoje é muito interessante, fala de comer a carne. Como é que alguém pode dar a sua carne a comer? E queremos lembrar que na quinta-feira santa, Jesus, antes de ser crucificado, antes de passar pela paixão, ele se dá de comer. Ele celebra a última ceia e diz para os discípulos: este é o meu corpo, este é o meu sangue. Aqui para nós é interessante que nós olhamos para o pão aqui no altar, olhamos para o vinho, ele para nosso olhar continua pão e continua vinho, mas há uma transubstanciação, ou seja, há uma mudança na fórmula, do qual nós não conseguimos ver com os nossos olhos. Mas eu vou dizer para vocês o seguinte: o demônio consegue ver o que nós não vemos. Consegue ver o que nós não vemos. Por quê? Porque o demônio está numa parte espiritual. Então ele vê carne, ele vê sangue. Por quê? Porque Jesus disse isto. Jesus disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ele não disse que isto representa o meu corpo ou representa o meu sangue. Ele disse que é. Então, veja bem, nós temos hoje uma dimensão. É uma história de um fato de mais de 2.000 anos. E 500 anos há pouco, nós temos o quê? Os protestantismo. Bom, Jesus está dizendo que é. Os protestantes estão dizendo que não é. Vamos crer em quem? Aqui a gente tem um olhar aqui que nós precisamos ter um olhar espiritual. Por quê? Porque a Eucaristia, esse corpo que nós não vemos e que é, esse sangue que nós não vemos e que é, ele é visto pelo plano espiritual, porque ele é um alimento para a alma, não é um alimento para o corpo. Não é um alimento para o corpo, é um alimento para a nossa alma. Então, no plano espiritual, o demônio vê, porque ele está no plano espiritual. Assim como os anjos, assim como os santos. Então, como é importante. Agora, pergunta para nós. Os protestantes continuam dizendo que não é. O protestante diz que é uma simbologia, uma representação. E Jesus diz que é. E aí ele vai dizer no finalzinho: quem não come a minha carne não terá a vida eterna. Não terá a vida eterna.
Então nós precisamos, amados irmãos, e principalmente nós, ou melhor, vocês, porque eu não sou funcionário, né? Vocês que lidam com o sagrado todo dia. Vocês passam lá na capela, vocês participam às vezes da missa, ou estão aqui, por ali, assim. É um risco para a nossa fé não ver o que acontece na verdade. Então nós temos que sempre ter esse cuidado com Jesus. Não exagera na devoção, no amor. Olhar para Jesus, inclina a sua cabeça, vai para o seu trabalho, mas reconheça que Ele está. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. O Espírito Santo vem nesse momento onde o Padre diz, santificai, o Espírito Santo vem de forma que transforma aquilo que é pão em corpo, aquilo que é vinho em sangue. Então eu preciso entender, tá? Eu preciso compreender. Talvez nós não consigamos, mas para encerrar, eu digo para vocês o seguinte: ora, Jesus multiplicou para mais de 5.000 pessoas 5 pães e 2 peixes. Multiplicou e deu para todo mundo. E todo mundo ali comeu. Todos comeram. Ninguém perguntou, mas como é que foi isso? Todo mundo comeram de ficar saciados. Ora, Jesus disse e fez. Então, em quem nós vamos acreditar? E por que ele não pode ser corpo e ser sangue? Por que ele não pode? Aquele que fez o cego andar, ou o cego enxergar, o coxo andar, o paralítico caminhar, e etc. E ele não pode. Então, o cético. Aí a gente tem para acreditar em Jesus Cristo ou acreditar em Lutero, que é o pai do protestantismo. Quem nós vamos acreditar, em Jesus Cristo ou em Lutero? Então é preciso rever a nossa vida de fé. É Jesus, ter zelo, ter cuidado, ter muito cuidado com Jesus Cristo, nosso Senhor, na Eucaristia, ter reverência, ter amor. Não sei se tem fé, mas Jesus vai cuidar de tudo isso. Jesus cuida de tudo isso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.